Boa tarde, começamos hoje mais uma vez de frente com Babi Nogueira e hoje eu estou com ela. O que dizer da doutora Gabi? Ai, amiga. Não, É de frente com Babi e não, com Gabi. olha, se nós tivesse combinado não tinha dado certo. É muito bom. Sem contar com a decoração, que nós sempre vem com... Então, hoje eu vim de estúdio. Eu venho combinando com Bárbara. A gente tá combinando lá. Gente, olha, a gente não vai nem cantar, mas nós sempre damos um jeito de ficar... Tá em sintonia, na verdade, É uma né? coisa assim... É. O meu jeito aquariana de ser é diferenciado, né? Você é aquariana? Sou aquariana. Então, a gente é bem parecida. Eu sou virginiana, mas o meu ascendente é em aquário, então... E meu ascendente é em virgem. Então, por isso essa sintonia, meu. Muita sintonia. Que uma adivinha coisa. A gente brinca bastante com relação às coisas, mas hoje a gente tá pra uma causa séria aqui. É. Tentar fazer sério, né, Gabi? Não, a gente fala sério, mas a gente também traz leveza, né? É, porque a gente tem que levar tudo com bom humor, que a vida já tá pesada demais O também. mundo, na verdade, está pesado demais, as pessoas estão muito pesadas, né? Então a gente tem que trazer um pouco de leveza, ainda que sejam pautas necessárias e extremamente sérias e delicadas, enfim. Mas a gente já falou um pouco de tudo hoje, né? É que sempre assim a gente fala assim, gente, vai manter a calma. Como que eu prometi, assim, de tudo, entre aspas. Porque eu fui prometido que agora que eu sou vó, eu não posso ser processada. Não, Não. não. Até posso, Não né? fala assim na frente da sua advogada. Vamos controlar os processos, por enquanto, porque às vezes a gente fala desenfreadamente, agora tudo gera processo, Gabi. É que, na verdade, hoje em dia, a gente tem uma repercussão muito grande, né? De tudo que é rede social, enfim, as coisas viralizam muito rápido, as coisas popularizam muito rápido e viralizam. E aí, algumas coisas também são tiradas de fora de conceito, né? Fora É os famosos cortes da pró-benefício, né? E aí Né? a gente já nem sabe, né? A gente tem as fake news, tem tanta coisa Você não sabe o que é acontecendo. verdade, o que é mentira, o que deixa de ser. Sim, mas aí se você fala, se você tem alguma fala colocada de forma equivocada, enfim, e aí esse vídeo ele é editado e viraliza no TikTok, no Instagram, já foi, milhões de pessoas consumiram esse conteúdo, né? E às vezes segundos podem gerar danos eternos, né? Sim, Veja assim. e se a gente entrar um pouco mais a fundo sobre isso, a gente tem os haters, né? Bastante, menina, bastante. E aí são pessoas que também acreditam que a internet é uma terra Sem sem lei. lei. E não é. E não é, e não é, né? Então, tudo que a gente coloca na rede social, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande. Crime né? cibernético, crime entre si, acaba que, graças a Deus, ele está sendo mais cuidado, né, com relação a isso, porque antes a gente era até ofendida gratuitamente na internet por uma pessoa, um fake, uma pessoa assim aleatória, assédios, tem homens que Ainda vão assediar, existe, né, bastante. mas Tem algumas reportagens que a gente vê, por exemplo, de feminicídio ou de algum caso de violência contra a mulher, até mesmo de transfobia, enfim. A gente vê comentários que são, assim, chocantes e são da gente passar mal, a gente lê passando mal. E são pessoas que acham que podem escrever o que elas quiserem na internet. Só que atrás daquele arroba existe um CPF. Né? Então, assim, a internet não é uma terra sem lei. amém, amém, Que bom, gente. né? Que bom. Vamos ver se mais para frente eles criam essa legislação específica aí para redes sociais, para internet, né? Porque as pessoas que escrevem essas atrocidades, elas precisam ser responsabilizadas, né? Sempre, né? É cada ação uma reação, a atitude das pessoas assim. Eu já depois que eu tentei entrar nessa pauta da mulher, do me defender como mulher, eu tive que aprender a me defender de mulheres. Também tem esse lado que a gente não pode deixar Porque a de falar. gente já começa a ser rotulada como feministinha, como É. inha. Daí eu tava vendo assim, eu comecei a ser atacada por mulheres. Eu falei assim, meu Deus, eu tenho que defender das pessoas que eu tô tentando defender. Não é ser mulher em si. É que Mas assim, o que as pessoas, algumas pessoas pensam, eu vou criar polêmica já, né? Mas as pessoas têm a ideia que o feminismo é o machismo, ao contrário, é. né?
E o feminismo, na verdade, ele é uma luta por direitos iguais. Eu não quero ser melhor que o homem. Eu quero ter os mesmos direitos que o homem tem. Então, é uma luta por igualdade. A luta do feminismo é uma luta que, se ela não existisse, a gente não poderia estar votando, a gente não poderia ter cartão de crédito, a gente não poderia viajar sem autorização do marido. Né? Então, são muitos direitos que foram conquistados através do quê? Dessa luta, dessa causa. Então, é que as pessoas têm essa mentalidade de que o feminismo é o machismo. E não. Eles são bem diferentes. E a né? gente conquistou direitos, né? Eu falo Sim. pra você assim, quando até a laqueadura mesmo. Quando que eu fiz a laqueadura, eu tinha 32 anos, meu ex-marido teve que assinar pra me fazer a laqueadura. Uhum. E ele não queria assinar. E isso é super recente. E ele não queria assinar. Eu tive que Ou seja, ele chorar, tinha o direito escolher a minha vida, porque as de minhas escolher o gestações que eram você ia de. fazer com o seu corpo. Pra você ter uma noção, as Suas minhas escolhas. gestações eram de alto risco, por eu ter diabetes tipo 1, ter pressão alta, ter pré-eclâmpsia em todas as gestações. E ele se achava no direito de escolher pela minha vida. Como muitos acham, né? Muitos acham. E por ele eu tinha morrido, né? Ele só parou porque eu procurei a zona de equilíbrio, usei a ação, a emoção e psicológica, as ameaças entre si, porque a gente é mulher, a gente tem todo. Porque a gente vira os hormônios, os transtornos. A gente fica transtornada Com por não certeza. poder ter voz. Por aquilo, tá? Porque a gente que estava acima, eu que estava me matando, era o meu corpo que estava se matando. Eu já estava numa gestação de alto risco e eu poderia fazer uma laqueadura quando minha filha nascesse. E o que ele tem a ver sobre essa decisão? Eu que estava né? gestacionando, eu que estava as coisas, mas ele teve que assinar. É. Eu fiquei revoltadíssima quando falaram para mim, você pode fazer laqueadura. Aquilo para mim soou como música. Eu ouvi as trombetas. Igual eu falo assim, eu ouvi as trombetas da libertação. Isso é algo recente. Eu tava, daí eu ouvi as trombetas da libertação e do nada eu me vi no Independência ou Morte. Porque daí a assistente social falou assim, mas o seu marido tem que assinar para você fazer laqueadura. Eu, o quê, moça? Como é que é? Votei em 1800? Ele Voltei tem que no assinar tempo. o quê, moça? O corpo é meu. Eu vou estar aberta porque vai ser uma cesárea e vocês querem que ele autorize? Ele assinou? Com muito custo. Com muito custo. Com muito custo. Eu acho que eu nem mesmo. comentei com você, vou jogar aqui na roda. Não sei se você chegou a assistir, se vocês chegaram a assistir um vídeo que eu fiz no aniversário da Maria da Penha. Teve um vídeo que eu joguei no TikTok. Era um vídeo que eu estava com uma toalha na cabeça, me maquiando, e eu estava fazendo uma reflexão sobre o quanto que aquele momento para mim era comum, um momento meu, me maquiando, enfim, para ir trabalhar, algo de rotina, e em paralelo a isso, quanto essa questão de se maquiar, ela fazia também um contraste com mulheres que passam a maquiagem para esconder, né, um hematoma, enfim, uma agressão que ela sofreu. E aí eu postei esse vídeo no TikTok também. Não é a minha rede que eu trabalho mais, enfim, eu acho que é outro perfil TikTok, mas eu subi no TikTok esse vídeo. Eu fui cancelada, massacrada, atacada, tudo que você pode imaginar. Eu li comentários assim horríveis de homens sobre esse vídeo. E aí os comentários eram assim, porque você só esqueceu de falar do direito dos homens. Porque a Lei Maria da Penha, ela serve só para proteger mulheres e para as mulheres arquitetarem vinganças contra nós, homens. Que a Maria da Penha era uma farsa. Que essa lei só servia para colocar os homens injustamente na cadeia. Que eu não sabia o que eu estava falando. Enfim, amiga, foram comentários. Tipo, eu lembro que eu falei pro meu marido, eu postei o vídeo um dia antes, eu abri no dia seguinte, quando eu abri os comentários, eu falei assim, minha vontade de apagar o vídeo, mas eu fui denunciando cada comentário que tinha lá, né? E deixei o vídeo, mas assim, eu tive que apagar todos os comentários, denunciei, bloqueei, e isso foi no TikTok.
Já no Instagram, esse vídeo performou super bem, atingiu mulheres que precisavam ver esse vídeo, as mulheres compartilharam esse vídeo, teve um outro desenvolvimento e um outro olhar no Instagram sobre esse vídeo. No TikTok, eu só consegui atingir homens deste perfil. Gente, entendeu? eu fico imaginando assim, quantas. A gente está lutando por um espaço tão grande de independência, porque nós temos que trabalhar como homens, sustentar como homens, suprir responsabilidades que não são só nossas, porque tem muitas mães que são mães e pais, Sim. mas a gente não pode se defender, não pode ter leis ao nosso favor que a gente está mancomunando contra homens. Eu fui detonada porque eu fiz um vídeo fazendo uma reflexão sobre mulheres que sim são agredidas, porque se eu estou falando de maquiagem para tapar uma agressão, ela teve sim, ela sofreu uma agressão. E aí eu fui massacrada no TikTok porque eu estava falando sobre essas mulheres que foram vítimas de violência. E fazendo uma analogia com o dia que era o aniversário da Lei Maria da Penha. Gente, como o povo assim E aí, quanto mais você pensa que a gente está evoluindo no sentido de criar conscientização, no sentido de levar a pauta, no sentido de tentar educar homens, de conscientizar mulheres, você percebe que tem uma grande fatia disso tudo que insiste em defender essa ideia surreal de que a Maria da Penha ela serve só para beneficiar mulheres que denunciam falsamente agressores e aí eles são injustamente presos. Injustamente presos. E as mulheres que são injustamente mortas? Mortas, porque o que acontece? A gente tem todo o voto de ter a independência e a gente não tem independência. Eu mesmo prego muito nessa pauta, eu tenho visto, e não é longe não, na comunidade vizinha, quase do lado da minha casa, a 8 minutos da minha casa, uma mãe, uma criança de 1 ano, foi assassinada pelo seu pai. E depois ele se matou. Ah, eu acho que eu vi essa notícia. Daí pessoas vieram defender essa pessoa. São tantas notícias, infelizmente iguais, algo que eu já recente. não sei nem se é o mesmo Era caso. recente e as pessoas vieram defender fulano, era uma boa pessoa. Ele chegou no nível de loucura que a fulana deixou louca. Fulana deixou louca. Gente, se o relacionamento está ruim, termina. Não precisa matar um inocente, não precisa matar uma criança, não precisa matar uma mulher. Se ela é transtornada, termina. O que a Vida gente que segue. sempre fala, né? Que a gente conversa bastante. Os sinais estão ali desde o começo. É por isso que a gente tem que conversar sobre isso, para que as mulheres entendam que os sinais estão ali desde o começo. A gente percebe uma fala diferente, uma postura diferente, uma agressividade que não é legal, um ciúmes excessivo, um empurrão, né? Um controle ali de celular, um controle financeiro. São coisas que não são normais. E a gente conversou da outra vez, é algo que a gente a gente vinha naturalizando isso por questão estrutural e cultural de fatos históricos realmente, né? Porque a mulher foi educada para ser casada, submissa ao homem e ser dependente dele. E aí, para muitas, desconstruir tudo isso e verificar que, opa, isso é um alerta, às vezes é difícil para ela, porque ela pensa, não, homem é assim, não, às vezes ele tá muito sobrecarregado do trabalho dele, tá muito estressado, muito nervoso, e acaba naturalizando esses sinais iniciais sobre que ele começa a se tornar dá indícios de ser um homem agressivo, né? A gente tem o violentômetro, que é não sei se você chegou a ver, creio que sim, que é do Grupo Mulheres do Brasil. Ele traz um termômetro de agressividade, que é quando começa a dar indícios, né, desse perfil violento, agressivo do homem, e ele vai sempre aumentando subindo a temperatura, digamos assim, do termômetro. Então ele começa com essas sinais sutis, vai aumentando,
E aí o último ponto do violentômetro é quando chega no feminicídio. E aí chegou no limite desse termômetro da agressividade. A gente, pelo Grupo Mulheres do Brasil, a gente tem trabalhado bastante esse violentômetro na cidade de Santos, no núcleo de Santos, levando na cidade de Santos para distribuir esse violentômetro em todos os lugares que a gente consiga ter acesso. Então, cafés, restaurantes, faculdades, enfim, todo tipo de comércio, condomínio, tem no meu escritório. Porque assim, tá paradinho ali, você começa a ler o violentômetro, você vai fazendo um checklist se você tá sofrendo uma violência. Você lembra de uma amiga que, esse cara é assim, 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 eu vou dar um toque para ela. Isso é muito importante. A gente colocar realmente em todos os lugares que a gente consiga ter acesso para as mulheres. E o pior, assim, que muitas mulheres se identificam com o violentômetro. Mas elas acham que não é possível isso acontecer com elas. O tal do até a morte nos separe é camuflado. Gente, eu não sou contra a religião, eu não sou contra a monogamia, eu não sou contra o matrimônio, eu não sou contra nada. Eu sou a favor da felicidade da pessoa. Sim. Mas se eu já falo assim, se a sua religião te justifica viver um relacionamento ruim que vai te causar morte, isso não é de Deus. Não, não é. Inclusive, teve um vídeo de uma pastora que viralizou falando sobre isso. Não sei se você chegou a assistir. Gente, eu recebo tantas coisas no meu PV que as pessoas veem pra mim ficar Mas assim. ela fez uma fala bem pontual nesse sentido, de que isso não deve ser permitido, você não tem que aceitar tudo isso porque você está num casamento. Mas infelizmente nos dias de hoje é muito aceito ainda. Nós estamos em 2025 e certas coisas ainda são aceitas. Sim. E depois que chega no vias de fato, as pessoas ficam horrorizadas, mas o fulano, ai que horror, fulano matou ciclana por causa de ciúme. Mas dentro de casa faz a mesma coisa, o pior, violência psicológica, oprime, degrime, baixa autoestima. Um negócio que eu postei também essa semana, tinha um perfil de um cara que ele era super zen. Aí tem lá ele com um sino, um negócio, fazendo meditação, não, vamos procurar nossa paz interior, né, nosso amor próprio, e não sei o quê, todo místico, todo bonzinho. Aí a máscara dele caiu, porque ele era um agressor de mulher. E aí viralizou um vídeo dele, nesse momento de fúria dele. Só que no Instagram ele vendia que ele era uma pessoa super zen. Olha só como a gente não consegue ter a noção do que acontece dentro de quatro paredes, dentro de uma casa. Não dá pra saber. Até porque a internet, ela vende ninguém posta boleto na internet, ninguém posta tristeza. Não vou postar, ai gente, eu não tô bem, eu tô desanimada, eu não tô afim de trabalhar. Ninguém posta, todo mundo posta a vida perfeita, né? E aí o cara enganava ali com aquele perfil todo zen, good vibes, e ele era um agressor. O que vende são rótulos que estão ali disponíveis. As pessoas pegam aquele rótulo, eu vou ser bonzinho da internet. Eu sou não sei o quê. Mas quando que você se exalta, eu vejo muito de homens, mulheres cortando trechos que a gente às vezes está até destemperado, porque a gente que tem sangue na veia e não aceita tudo, pra gente não usar as palavras certas, acaba que a gente é até mal vista para algumas coisas. A gente fica por barraqueira, por escandalosa, por feministinha, por entre outras coisas. Você não precisa nem ser isso. Pelo meu vídeo fazendo um conteúdo super relevante, informativo, sobre esses números absurdos de violência. Eu consegui ser cancelada no TikTok, então, assim, o mundo, acho que as coisas estão invertidas. A minha sensação é essa. E o pior de tudo, assim, que quem já passou por isso, que teve que se maquiar, que teve que se ocultar, se esconder dentro de casa, acaba que tem medo de ter voz por causa de situações como essa. Sim. Eu falo pra você, assim, que as mãos que estendem são menores do que as mãos que te apontam. Julgam muito mais do que vão te acolher. Mas se você morre hoje, todo mundo te ama. O povo vai te julgar, mas ninguém foi te estender a mão quando você estava ali naquela situação. Só que quando você tá sofrendo a violência, você tá dentro do ciclo, que você tem aquele ciclo de lua de mel.
Que você começa o relacionamento, aí fica tudo perfeito, agressor maravilhoso, príncipe encantado. Aí ele começa com o ciclo de violência, se arrepende, volta. Desculpa, meu amor, te amo, vou mudar. Te leva pra jantar, te dá presentes, te coloca de novo no ciclo. Aí vem a agressividade, aí você pensa em sair, ele te puxa de volta, fala: Não, eu te amo, eu prometo que eu vou mudar, eu vou fazer terapia, eu vou fazer não sei o quê. E fica nesse ciclo que a gente fala que dura cerca de 8 anos para sair de um ciclo desse. O que é a primeira coisa que a gente escuta? Que tá com ele porque é mulher de malandro. O porquê quer. E Ou quando que porque não quer. tem esse ciclo de. Porque igual agora tem terapia, pessoas que têm um pouco mais de recurso financeiro têm terapia. Mas se a gente depende de um SUS, eu falo pra você. Amiga, eu já Primeiro, caí nesse papo da terapia. Eu já estive num relacionamento abusivo, eu já caí no papo da terapia. então, a única coisa que eu falo pra você, quando que você depende do SUS da vida, eles te mandam pro CAPS. Não, Daí lá pro CAPS não eles no papo de, não justificam. no papo de terapia de que a mulher precisa de terapia, com certeza, até porque eu fiz É muita ótimo, eu terapia fiz depois também. disso, Mas assim, desse ciclo de lua de mel que a gente fala, dele falar assim, não, eu vou mudar, eu vou fazer terapia, na verdade ele não vai. Bom, espero que alguns façam mesmo e melhorem, eu Amém. acredito na evolução do ser humano. Mas muitos utilizam desse artifício, dessa fala, pra te enganar e falar, não, ele vai procurar ajuda, ele vai fazer terapia, ele tá buscando ser um homem melhor. Quando na verdade ele tá usando isso como uma forma de te enganar de novo, de você acreditar que ele está buscando ser um ser melhor e da uma semana ele volta a ser agressivo. E nunca está melhor, né? Esse que é o problema, que às vezes é um círculo vicioso. Entendeu? Vários, assim, Dependência emocional. também, são várias coisinhas que a gente vai juntando, assim, pra gente modelar, pra gente ter aquela conduta em si. É igual a gente escuta bastante, mas você aceitava qualquer coisa. É. Você Você tem se o dedo permitiu isso, você podre, tem o dedo podre, é um você círculo aceitou. vicioso, você aceitou, mas estava ali, você não viu, gente É, do céu. Tava ali, você não viu, mas você esse ia é. reclamar que o povo colocava a culpa em você. É porque você não faz direito isso, é porque Você não você não sei o termina. quê, Se porque você você. terminar, tudo se resolve, se separa. Gente, não é assim. Coisas que eu escutava muito. É... Mas também quer ser o homem da relação? É. Ou Deixa você é ele no muito lugar dele. difícil. Deixa ele no lugar dele. O homem é ele. Você tá querendo moldar um. Quer ensinar o homem a ser homem? Porque aí também vem uma questão de que eles conseguem inverter muito, né? A manipulação é muito grande. Então aí você pensa assim, eu acho que eu tô exagerando. Eu acho que eu tô pegando pesado com ele. Será que sou eu a errada? Não, tadinho, né? E aí ele começa a fazer a vítima se sentir culpada e ele fica como vítima. Então, aí tudo é manipulação pro lado dele, né? Mas também eu só explodi porque você me provocou. Eu só explodi porque você também não saiu e não me avisou, e aí entra várias desculpas, e aí ele vai jogar a culpa na mulher. Né? Então, Sempre. a mulher é culpada da violência que ela sofre pelo agressor, ela é muito julgada pela família dela, pelos amigos dela, se ela ainda Exatamente. tiver amigos, se ela não tiver na bolha, né? Porque também tem o isolamento. Então, se ela Sim. ainda tiver algum amigo para poder Sei como compartilhar, é. Como eu sei como que é. E a rede de apoio? e a Cadê? rede da. É, Igual eu falo, eu cheguei num ponto que eu tava assim, eu sentei, eu parei assim, até eu sair de desvincular desse relacionamento, que eu pensei assim, cadê? Eu tô sozinha. sozinha. Eu coloquei no negócio, eu tô mantendo uma casa sozinha, eu tô cuidando de filho sozinha, tô vivendo sozinha, e eu estou sendo destruída sozinha porque eu estou me permitindo essa pessoa me destruir. Chegou uma hora que eu falei, o basta é meu. Então, aí, quando a mulher tem essa virada de chave, que a mulher, quando ela consegue realmente ter essa noção e ela coloca na cabeça dela que ela vai sair disso, aí que é o grande perigo, né? Porque aí ele percebe que perdeu totalmente o controle emocional sobre a mulher. Então, por isso que é importante a rede de apoio, por isso que muitas acabam se segurando muito para não sair de casa, porque a violência ela é muito bruta, né? Ela é muito brutal. Então, a partir do momento que ele percebe que ele não tem esse controle, sua vida começa a ficar em risco. E aí, como é que você vai sair de casa ou colocar ele para fora de casa? Como que vai resolver isso? Então, por isso que é um conjunto. Rede de apoio de família, rede de apoio de amigos,
esses papos que a gente tem, porque eu sempre coloco lá no meu perfil. Se você precisar de mim, conta comigo. Se eu não conseguir te ajudar, tem alguém para te ajudar. Mas é sempre assim, a gente tenta ajudar o máximo que eu posso. O que eu tenho, depois que eu coloquei alguns vídeos com você, o que teve de mulher que falou assim, Bárbara, mas isso existe? Existe essas linhas mesmo? Existe esse apoio mesmo? A gente tem segurança se a gente denunciar? O medo que a pessoa tem de Por isso denunciar que o é importante também a casamento. gente falar sobre políticas públicas, né? E a única coisa que eu falo pra você, mulheres com medos de homens perfeitos, que é a imagem perfeita que ela passa do marido. Porque você quer passar o perfeito. Sim. Chegou mulheres para pedir ajuda pra mim, que os maridos eram perfeitos na visão de todo mundo. E a E maioria eles se estavam comporta assim na distorcendo sociedade. as imagens das companheiras para as Aham, outras pessoas, aham. porque eles já têm todo aquele palco para fazer que a gente é É. ruim, para justificar, pá, 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 pá. Daí eu falei para ela assim, mas você gosta de viver isso? Você virou vilão de uma história que só o lobo conta. Só o lobo conta. Fala assim, o lobo sempre vai ser ruim se é Chapeuzinho que conta a história. Mas aí quem tá contando é o lobo, ele tá comendo todo mundo em volta e a Chapeuzinho tá lá se lascando no fogo que ela mesmo deixou. Sim. Tá dentro da casa dela. E as pessoas falam assim, nossa, Bárbara, que isso? Mas tem mulheres que querem denunciar o marido e tem medo. A grande maioria. Medo. E fala assim, Bárbara, existe lei pra me proteger? Existe não sei o quê. Existe aquele conforto particular que tem mulher que aceita. Eu tenho tudo dentro de casa, não preciso trabalhar. Infelizmente, existe mulheres assim. Ainda. Que querem viver naquele comodismo, aquela situação. Que ela foi criada por lar. Não sou contra a mulher que foi criada por lar. Também não, desde que ela não seja agredida dentro de casa e ela tenha a vida Exatamente. dela e a integridade dela mantida. Foi o que a gente falou. Se você é feliz assim, Quem sou eu quem para te sou eu julgar? para te julgar? Mas né? a questão é que tem o lar, tem, igual eu falo assim, tem um lar, mas tem muitas mulheres que elas estão ali tirando. Eu vi um vídeo que a mulher, ela tava cavando a própria cova dela. E o cara agredia e fazia um carinho. Agredia e fazia um carinho. Vinha um presente, vinha uma coisa, vinha aquilo, e ela aceitava isso. No final, ela tá com tudo aquilo, não vai levar nada. Infelizmente, ela encerrou um ciclo. Quantas? Quantas, infelizmente, a realidade é essa. Não tem como ter lei em si, não dão aberturas para elas existirem. A gente precisa, a gente fala da Maria da Penha, né? Que, será que ela vai ajudar essa mulher, né? A lei vai resguardar esse direito, enfim. A gente tem a lei do feminicídio também, enfim. Tem o Código Penal também, né? Mas as leis, elas precisam ser mais rigorosas. Minha opinião, meu ponto de vista, porque os números só aumentam, não diminuem. Só essa semana, eu vi um vídeo no Guarujá de uma moça quase sendo sequestrada, andando na rua, uma adolescente, e a gente teve a notícia aí essa semana também da mala que foi encontrada com uma mulher morta na Praia Grande. Isso foi uma semana. Qual a circunstância do crime? Enfim, eu não sei, nem acabei não lendo mais, mas assim, o que me leva a pensar é que mais uma morreu e a outra quase sequestrada andando na rua, uma adolescente jovem. Então, assim, a gente não tá conseguindo mais nem andar na rua. Não pode mais andar na rua. Entendeu? Então, e cadê? Cadê essa lei mais rigorosa, né? Essa eficácia na lei? Um outro crime que eu vi essa semana, que teve um... Eu não sei onde foi, tá? Mas um homem, ele matou a mãe. Concretou a mãe na parede e foi preso. O que aconteceu? Depois de alguns anos ali, ele saiu. O que ele fez essa semana? Matou outra mulher. E aí a frase que eu li foi: nós falhamos novamente. Então, não quero fazer um comparativo, enfim, que talvez eu seja cancelada, mas assim, uma pessoa que rouba uma bolacha no mercado, entendeu? E um cara que tem medida protetiva ainda consegue ter acesso a uma mulher. Cadê?
a igualdade que a gente tem tanto no direito da balança, Mas né? é aquele Cadê, negócio, né? A cadê a pessoa roubou justiça? para comer. E a pessoa Cadê matou por a quê? justiça? Nós estamos sendo mortas em números alarmantes, agredidas em números alarmantes. E cadê a lei para punir esses agressores? Virar aquele negócio assim, vidas não valem, não sei. Talvez Somos números, mulheres não tanto? somos muitas, então a gente tem que morrer por isso? Não sei, Eu não porque sei, eu não sei, é um às vezes eu crescimento me questiono, eu falo absurdo. assim, são tantas mulheres que se unissem, às vezes tinha uma coisa mais positiva do que... Eu comentei num vídeo de uma amiga minha que também é do Grupo Mulheres do Brasil, né? E me questionando até quando, né? Isso vai aumentar, até quando a gente vai acordar, abrir o Instagram ou ligar o jornal e ver cenas, né? Notícias como essa. E aí ela me respondeu com uma frase muito boa: até o momento que a gente criar a nossa revolução. Então chegou o nosso momento de criar a revolução. Então, Gabi, infelizmente o nosso tempo é Passou curto. muito rápido. Posso só dar um recado final Tá de um bom, agora o projeto que eu tô recado, aqui? Na verdade, eu projeto. vim pra falar de projeto e a gente foi. Eu só quero dar um recado rápido. Tem um projeto que a gente vem desenvolvendo através do Grupo Mulheres do Brasil, do Núcleo de Santos. Esse projeto, ele. Gabriel, coloca para mim um projeto, por favor. Coloca a foto do nosso projeto. É um projeto que eu tenho desenvolvido aqui em Santos, pelo Grupo Mulheres do Brasil, Comitê 88, que é um comitê que a gente trabalha com a igualdade da mulher dentro do mercado de trabalho, de oportunidades, em cargos de liderança. E aí eu criei esse armário de sonhos, que eu arrecado roupas específicas para uso de trabalho, entrevistas de emprego. E aí eu levo para meninas e mulheres que estão entrando no mercado de trabalho ou que estão reingressando no mercado de trabalho para que elas tenham a vestimenta para poder participar de uma entrevista de emprego ou conseguir um trabalho. E até mesmo para utilizar no trabalho. Todas as roupas que eu arrecado, eu separo, faço a triagem, fica tudo perfeito, só roupas perfeitas. E aí a gente trabalha com um workshop com essas mulheres, a gente dá um curso de currículo, entrevista, LinkedIn, e no final eu monto como se fosse uma loja, e aí elas podem fazer as compras, é gratuito. Elas escolhem as roupas e levam para casa como se fosse uma lojinha, mas é tudo doado para elas, então elas não têm custo nenhum. A única obrigatoriedade desse projeto é que elas participem realmente desse workshop. Então, quem quiser doar, estamos aceitando doações. Podem entrar no arroba Grupo Mulheres do Brasil Santos ou no meu perfil, e lá a gente também tem essa arte com o ponto de arrecadação aqui em Santos. Gratidão mais uma vez. Lembrando que a doutora Gabi está sempre convidada para vir aqui, para Obrigada, ter eu livre acesso, adoro. livre demanda, para falar que sempre é agradável estar com ela. Eu também gosto muito de A estar realidade dela é uma realidade que eu compartilho, eu me identifico com o pensamento dela, agora descobrimos por quê. Sintonia. Sintonia. E ela virá mais vezes, falará mais dos projetos e eu agradeço de coração por você ter Passa vindo. muito rápido. Passa muito rápido. E eu acredito Obrigada. que juntas sempre seremos mais Sim. fortes. E é nisso que eu quero acreditar. E, gente, gratidão por hoje, gratidão por ter vindo, por estar assistindo. E logo mais tem novidade aí. Fiquem com Deus. Beijos no coração. Beijo. Tchau. Amei. É muito gostoso vir aqui.